Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Recebo que hoje já é seu melhor dia. Ontem o dia foi excelente, foi muito bom, mas já passou. Amanhã pertence a Deus. Esperamos, recebemos que ele chegue bem, mas o nosso dia é hoje, o melhor dia que Deus nos preparou. Então viva hoje de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com o Evangelho da Graça. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar nos acompanhando, o Evangelho da Graça de Deus. Recebo que o que você está ouvindo aqui é através desse humilde servidor de Cristo Jesus, do Evangelho da Graça, possa fazer bem a sua mente, possa fazer bem a sua vida, que possa te trazer prosperidade no seu entendimento, que possa trazer coisas boas à sua vida, crescimento no seu dia a dia. Porque salvo você é, perfeito você é. Deus mesmo tratou de fazer você perfeito, o teu espírito é perfeito. Mas Ele nos colocou dentro de um corpo de carne bem complicado, que precisa de uma educação. E essa educação, ela vem somente através do Evangelho da Graça de Deus. Não existe, abençoados, outra maneira de você educar a sua carne para se comportar aqui nesse reino, a não ser pelo Evangelho da Graça de Deus. Haja vista a maneira que está o mundo aí, você vê as pessoas se matando, vê os abençoados lá que amarram uma bomba aí na cintura e explode tudo. Eles fazem tudo isso, abençoados, em nome de Deus, porque não for educado de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho diz que eu tenho que te considerar superior a mim mesmo. Aí jamais eu faria uma coisa dessa, não é isso? Então, abençoado, eu recebo que o que você está ouvindo faça bem aí para a sua vida. Eu gostaria também de convidar você a compartilhar essa mensagem, que passe para outros abençoados. Se está te fazendo bem, passe para outros abençoados, para que da mesma maneira que nós fomos salvos aqui na mente, com esse conhecimento, que recebemos essa educação, outras pessoas também possam receber também essa educação. Peço que você compartilhe a mensagem e também, se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, faça isso para que essa palavra corra e seja glorificada. Dê lá o joinha, dá um ok, e para que nos ajude aí que essa palavra encontre outras pessoas, porque o Filho de Deus ele está espalhado em todos os lugares. É necessário que essa palavra chegue e alcance o abençoado através dessa tecnologia chamada Facebook, chamada YouTube. É uma das tecnologias melhores que nós temos hoje. Já passei por muitas, como já falei aqui algumas vezes, já passei aqui pelo cassete, já passei pelo CD, pelo DVD, e agora nós estamos aqui nessa maneira espetacular de falar da graça de Deus. Um abraço a você que já está aí me acompanhando ao vivo. Eu não consigo ler os abençoados aqui, porque é a debilidade minha, mas estou vendo aqui muitos abençoados. Muito obrigado pela sua participação. Comente aí nos comentários aí o que você está achando. Fale, porque muitos vão ler o que você está escrevendo através dessa plataforma. Então, eu gostaria, antes de iniciar aqui do nosso estudo, o estudo de hoje, que tem como tema Quem é o Mentiroso, eu gostaria aqui de fazer um convite a você que mora aí em Natal, lá no Rio Grande do Norte, naquele estado lindo, maravilhoso. Hoje à tarde, às 4 horas da tarde, vai acontecer uma reunião lá com o nosso abençoado Carlos Castro. Você que mora ali perto, ali Felipe Camarão, Natal, Rua Santa Verônica, número 39, às 16 horas. Você que mora aí pertinho, compareça lá que você vai ouvir aí uma palavra da graça de Deus. E você, o abençoado Carlos Castro, se quiser colocar aí nos comentários o endereço, o anúncio, por favor, fique bem à vontade. Os abençoados aí também, que estão nos ouvindo aí de Natal, temos recebido correios aí dos abençoados. Se você quiser colocar aí o anúncio aí, por favor, fique bem à vontade, porque isso aqui não é nosso. Nós não somos donos de nada, não mandamos em nada. Aqui pertence unicamente, exclusivamente ao nosso Pai, tá bom? Então vamos aqui repetir o endereço. Felipe Camarão, eu penso que é o nome do bairro, em Natal, Rua Santa Verônica, número 39, às 16 horas, com o abençoado
Carlos Castro e os nossos irmãos que estão ali. Então vamos aqui começar, dar início aqui, isso aqui a mais um estudo aqui da graça de Deus, um tema bem tranquilo, bem rápido, que vamos aqui tratar de algumas coisas, que diz assim: quem é o mentiroso? Porque, abençoados, veja bem, nesses últimos dias nós temos visto aí muitas pessoas falando coisas diferentes do mesmo assunto. Tá me entendendo? O assunto é um só, mas pessoas diferentes falando coisas diferentes. Então, logicamente, alguém está mentindo, porque não existe duas verdades a respeito do mesmo assunto. Se eu digo que é verde e você diz que é vermelho, um de nós dois está mentindo, ou no mínimo se enganando, não é isso? Olha, alguém está mentindo. E veja que isso aí não é de agora. Isso já vem de muito tempo atrás, lá do tempo do apóstolo Paulo. Muitas pessoas mentiam a respeito do Evangelho. Veja bem, quando nós aqui falamos mentiroso, estão falando mentira, é a respeito do Evangelho da graça de Deus. Não é da vida particular de ninguém, não é da conduta de ninguém, isso é cada um por si, não é isso? Mas quanto ao Evangelho, tem pessoas que estão mentindo, porque estão falando coisas diferentes do mesmo assunto. Isso já vem de muito tempo. E vamos aqui visitar aqui o apóstolo Paulo, carta que ele escreveu a Roma, no capítulo 9, no versículo 1, foi o tema que o texto que nós escolhemos aqui para dar início. Veja que diz aqui o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 9, versículo 1, diz assim, o apóstolo da graça. Em Cristo, veja que ele já começa falando de quem que ele recebeu. Em Cristo, não é em Jesus de Nazaré. Em Cristo, digo a verdade. Olha, a verdade, a única verdade revelada a um mortal, um homem aqui nessa terra, que foi revelada ao apóstolo Paulo. E é essa verdade que ele está falando. Aquela que Jesus disse que iria libertar as nossas mentes. Lembra que uma certa vez Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 38. Mas, abençoado, veja bem que a verdade só liberta se você conhecer a verdade. A verdade já está, mas se você se meter debaixo da mentira, você não vai se tornar uma pessoa livre. Você tem que conhecer. Por isso Jesus falou, conhecereis. Tem que conhecer a verdade. E hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, quem é o detentor dessa verdade, quem explica essa verdade, é o apóstolo Paulo, que foi revelado a ele pelo próprio Deus. Conhecer a verdade da cruz de Cristo não adiante. O que nós precisamos conhecer é a verdade que foi concretizada, foi consumada na cruz de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz, olha, o que diz? Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo, a verdade que Cristo nos libertou. E Cristo, abençoados, quando falamos de Cristo, estamos falando daquele que ressuscitou, da cruz para frente, não de antes. Antes da cruz era Jesus de Nazaré, a outra manifestação de Deus. Cristo já nos libertou. E essa é a verdade que você precisa conhecer. Porque senão você vai ouvir muitos falando aí e vai se perder. Porque tem muitas pessoas, e são convincentes. São pessoas que falam de uma maneira que você jura de pé junto que é verdade. E quando você compara com o Evangelho da Graça, você vê que o abençoado não está falando a verdade. Não é isso? Olha, e diz mais, em Cristo digo a verdade, diz o apóstolo Paulo. Vamos aqui continuar lendo. Não minto. Olha o que ele está falando. Escreveu o apóstolo Paulo. Haviam pessoas ali que estavam mentindo a respeito da graça, do pacto da graça de Deus. Por isso que ele disse, não minto. Eu não. Eu estou falando a verdade. Mas haviam pessoas ali que estavam mentindo. Gálatas capítulo 3, versículo 1, ele diz, ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? Os irmãos daquela igreja ali, daquele local, estavam se deixando levar por uma mentira. Alguém estava ali, estava mentindo para a igreja de Cristo. Por isso que Paulo disse, por que vocês se deixaram levar para não obedecer à verdade? E fica muito fácil de entender, se você não está obedecendo à verdade, a que você está obedecendo? A mentira, logicamente. Não estavam obedecendo à verdade. Alguém estava mentindo ali aos nossos irmãos. Tinha alguém ali mentindo. Porque uma mentira, ela
ela não se forma sozinha. Alguém tem que falar, alguém tem que contar, alguém tem que explicar para aquela mentira ser formada. Paulo, certa vez, vamos aqui já identificar quem são esses que estavam mentindo para aquelas igrejas. Paulo disse que uma vez que os apóstolos de Jesus de Nazaré não andavam na verdade da graça de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ó: mas quando vi, diz o apóstolo Paulo, quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, bem, pensa você aí comigo. Se não estava na verdade do Evangelho, aonde que eles estavam? Estavam na mentira. Porque não existe uma terceira opção, abençoados. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. E disse a Pedro, Pedro, Tiago e João, homens influentes. Esses homens não eram qualquer pessoa, não eram qualquer um, eram pessoas influentes que estavam mentindo para a igreja de Cristo, ensinando obras no tempo da graça. Porque ele disse assim, ó: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Estava obrigando. O evangelho da graça, abençoados, não tem obrigação. Você é livre, não existe obrigação. É o evangelho do Espírito, não é o evangelho de obras. Os apóstolos estavam mentindo. Segundo o apóstolo Paulo, eles estavam mentindo para a igreja de Cristo. Então veja você que essa história de homens mentindo a respeito do Evangelho da Graça, isso não é de hoje. Se você procurar a internet, o Facebook, você vai encontrar o mesmo assunto, com várias pessoas falando coisas diferentes a respeito daquele assunto. Então alguém está mentindo. Isso aí não é novo. Então o que você tem que fazer? Julgar de acordo com o Evangelho. Romanos capítulo 9, versículo 1, que nós estamos lendo aqui, diz: em Cristo, diz o apóstolo Paulo, em Cristo digo a verdade. Paulo estava falando a verdade. Não minto, diz o apóstolo Paulo, dando-me, olha agora a defesa dele, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. No Espírito Santo. Abençoados, veja bem, Igreja de Cristo, amada do Senhor, predestinados, que fazem parte do pacto da graça de Deus, um pacto eterno. Muitos dizem que o pacto acabou, mas o pacto é eterno, não é isso? Veja bem, quando é que nós falamos da graça? Nós temos falado aqui várias vezes, né? Já tem alguns anos que nós falamos a respeito da graça de Deus. Quando nós falamos assim, você é um abençoado, você é santo, você é perfeito, é porque nós temos aqui escrito 14 cartas, de Romanos até Hebreus, para provar aquilo que nós falamos. Quando nós falamos para você, você é um abençoado, nós mostramos aqui para você, Efésios capítulo 1, versículo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Quando nós falamos aqui, o diabo foi destruído, aquilo que se entende por diabo, por Satanás, foi destruído. Hebreus capítulo 2, versículo 14, e tudo que nós falamos aqui a respeito da graça, nós temos aqui 14 cartas para mostrar para os irmãos, para todo mundo que quiser entender, quiser ouvir. Mas acontece que o apóstolo Paulo, quando ele estava falando, quando ele estava pregando, ele tinha somente a sua própria consciência. Olha, somente o que ele ouviu do Cristo ressuscitado. E mais, as Escrituras e os profetas. Porque, na verdade, as 14 cartas eram o apóstolo Paulo. Quando ele falava, eram as cartas, mas ele não tinha o que mostrar. Era somente o seu testemunho, a sua consciência. Eu vi os apóstolos lá de Jesus de Nazaré, eles tinham o testemunho de Jesus de Nazaré. Quando eles falavam aquelas coisas, né? Quando eles pregavam, quando eles anunciavam, eles falavam, olha, Jesus de Nazaré estava conosco, e muitos viram a Jesus de Nazaré, quando ele transformou água em vinho, quando ele multiplicou os pães, quando ele ressuscitou os mortos. Os apóstolos falavam, nós estávamos lá quando ele chamou Lázaro, e muitos serviam de testemunha. Não, realmente nós estávamos lá, e isso se tornou uma verdade. E veja bem, o apóstolo Paulo,
quando recebeu as revelações do Cristo ressuscitado, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 12, ele diz, porque não recebi nem aprendi de homem algum, diz o apóstolo Paulo, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quando isso aqui aconteceu, não havia nenhuma testemunha. Ninguém viu, ninguém estava lá junto do apóstolo Paulo. Ele nunca pôde, assim, quando numa pregação, ele falar, eu recebi do Senhor, pergunte a fulano, pergunte a cicrano que estava junto de mim. Não poderia fazer isso, porque ninguém, abençoado, foi testemunha do apóstolo Paulo quando ele recebeu essa revelação. Somente o próprio Cristo ressuscitado que colocou na sua consciência. Então, como crer? Como é que nós vamos crer nessa palavra? Como entender que Paulo não é mentiroso? Porque ele deixou bem claro aqui. Em Cristo digo a verdade, não minto. O apóstolo Paulo ele foi bem verdadeiro. Não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, abençoados, o que ele ensinava era contrário à doutrina dos outros apóstolos. Eles nunca tiveram assim em comunhão quanto à doutrina. Eles poderiam até ser amigos lá no mesmo time de futebol, no mesmo tipo de bebida, no mesmo gosto de outras coisas, mas quanto à doutrina, quanto ao que se ensinava, o apóstolo Paulo, tudo que ele ensinava era contrário ao que já estava sendo ensinado pelos apóstolos. Era a lei dos apóstolos de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo chegou com a graça, que é o contrário de tudo que ele falava. Por isso que João, o apóstolo João, escreveu uma carta, 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23, nós vamos ler, falando algumas coisas aqui bem sérias, falando a respeito de mentira também. Olha só, vamos ler aqui, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22, e o versículo é o 23. Diz assim, diz, quem é o mentiroso? Aqui já é João falando, né? Mas o apóstolo Paulo, falando de alguém que estava mentindo. Paulo disse que, eu não minto. Disse o apóstolo Paulo, eu não minto, eu digo a verdade, e tenho minha consciência como testemunha de que eu estou falando a verdade. Aí João escreveu uma carta, primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 22, ele diz o seguinte, quem é o mentiroso? Então ele explica quem é o mentiroso, segundo a doutrina da lei. Veja que João era um apóstolo de Jesus de Nazaré, e o que ele explicava, o que ele falava, abençoados, era segundo a lei de Moisés, não era segundo a graça de Deus, porque segundo a graça, ele não andava na verdade. Você lembra que Paulo falou lá em Antioquia que eles não andavam segundo a verdade do Evangelho. Então ele escreve, aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele pergunta, e ele mesmo responde, não é isso? É o anticristo, esse mesmo que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Então, ele estava falando de alguém que negava que Jesus era o Cristo, e esse mesmo era o anticristo, negava o Pai e negava o Filho. Então, quem é esse mesmo que João estava falando e chamando de mentiroso? Diz que aquele que negava que Cristo veio em carne era mentiroso. Quem foi esse? 2 Coríntios 5,16, nós vamos aqui descobrir de quem que estava falando o apóstolo João. Ele diz aqui, Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo, aqui é que está o ponto de discórdia. Aqui é que está que João chamou Paulo de mentiroso. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Contudo, diz o apóstolo Paulo, agora já não o conhecemos mais desta maneira, disse o apóstolo Paulo. João, veja bem, abençoado, João e os apóstolos conheceram a Jesus, a Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré. Eles andavam junto lá de Jesus de Nazaré. Tudo que Jesus de Nazaré fez, eles foram testemunhas. Eles chegaram até a se encostar lá na cabeça, no peito de Jesus. Participaram da chamada Santa Ceia com Jesus. Ouviram de Jesus de Nazaré todas as instruções. Só que vem o apóstolo Paulo e agora diz, não conhecemos mais dessa maneira. Então se levanta João e diz, este é mentiroso.
Como que ele vai dizer que nós não conhecemos mais Jesus segundo a carne, se nós andamos junto com ele? Para eles, para os apóstolos, Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Quem estava ali era o próprio Filho de Deus. Eles não conheceram o Cristo ressuscitado. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles saíram de cena, ou melhor, Jesus saiu de cena antes deles conhecerem o Cristo ressuscitado. A doutrina deles, a doutrina que eles ensinavam, era de Jesus de Nazaré, a lei de Moisés. Tudo que os apóstolos de Jesus de Nazaré ensinavam era segundo a lei de Moisés. Arrependimento, batismo, a Santa Sé, chamada Santa Sé, que era a Páscoa, tudo vindo de lá, a apresentação de crianças, todas essas coisas vieram da lei de Moisés, que foram ensinadas pelos apóstolos de Jesus de Nazaré. Então, para eles, Paulo chega e fala assim, não conhecemos mais a Cristo segundo a carne. Para eles, Paulo era mentiroso. Paulo estava mentindo, era o anticristo. Esse ser tão temido aí pela religião, né? Isso diz que vai vir, mas era Paulo que eles estavam chamando de anticristo e mentiroso. Por quê? Porque não reconhecia, não disse que não conhecemos mais Jesus segundo a carne, dando a entender que estava desprezando a Jesus de Nazaré. E não era isso. O caso aqui do apóstolo Paulo, quando ele disse, não conhecemos mais Jesus segundo a carne, não era desprezando Jesus de Nazaré. É que nós agora, depois que Cristo morre e ressuscita, nós pertencemos àquele que ressuscitou. O que Jesus de Nazaré fez foi muito bom, mas antes da cruz para frente, é o Cristo ressuscitado. Por isso que ele disse, não conhecemos mais as coisas que ele fez, não podem mais influenciar na nossa vida, porque ele já morreu e já ressuscitou. E os apóstolos não aceitaram isso. Não, isso aí não pode ser assim, porque nós estivemos com ele. Porque, abençoados, veja bem, são duas doutrinas a respeito do mesmo assunto. E qual é o assunto? Jesus de Nazaré, o próprio Jesus. Uns conheceram ele segundo a carne, que foram os apóstolos lá da lei. O outro, que é Paulo, o conheceu Cristo ressuscitado depois da cruz. Então, não pode haver duas verdades com o mesmo assunto, de maneira nenhuma. Então, quem é que está mentindo? Diz o apóstolo Paulo que depois que Cristo morreu, a revelação que ele recebeu foi assim, são dois assuntos com explicações diferentes. O apóstolo João, ele diz que aquele que falar que não tem pecado, é o quê? É mentiroso. O que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26? Que Cristo tirou o pecado. Não, depois da cruz, abençoados, não existe mais pecado. E nós sabemos que pecado foi transgredir a lei de Moisés. Por isso que Paulo disse, não tem mais pecado. Acabou a lei, acabou o pecado, não existe mais. Não é isso? Tiago, ele disse, o apóstolo Tiago, que não era apóstolo na verdade, ele diz que a fé, ela é muito importante, a fé é muito boa, mas você tem que fazer alguma coisa. Como eu ouvi algum tempo atrás de um abençoado, olha, eu creio, nós temos que crer sim em Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer alguma coisa. E não é isso que disse o apóstolo Paulo escrevendo a Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, com certeza, mediante a fé. Mas isso não vem de nós, é um dom de Deus. E diz mais, não vem das obras para que ninguém se glorie. São dois assuntos, um assunto com duas explicações. E quem está falando a verdade? O apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do próprio Cristo. O apóstolo Paulo, abençoado, veja bem, ele recebeu uma informação que os apóstolos de Jesus de Nazaré não consideraram, assim como faz toda a religião até hoje, não consideraram. Romanos capítulo 10, versículo 4, eles passaram por cima dessa informação, porque o fim da lei é Cristo. Essa informação foi dada unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo lá no paraíso, e ele trouxe essa informação. Mas os apóstolos não consideraram que o fim da lei foi Cristo, que quando Cristo morreu ali na cruz, a lei de Moisés terminou para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E com o fim da lei, aí é que começou a confusão para os apóstolos. Com o fim da lei, teve o fim do pecado,
teve o fim das obras da lei, aquelas coisas, os 613 mandamentos, as 613 ordenanças que eram feitas na lei de Moisés. Quando Cristo morre e ressuscita, diz o apóstolo Paulo que acabou com o fim da lei. O fim da lei é Cristo. E principalmente também foi o fim de Jesus de Nazaré. Aí João chama Paulo de mentiroso. Como é que ele acabou? Não, abençoado, veja bem, quando nós aqui falamos que foi o fim de Jesus de Nazaré, é que quando ele morre e ressuscita, ele já voltou não como de Nazaré, porque seria uma reencarnação. Ele ressuscitou, ele voltou, Cristo ressuscitado, Deus acima de tudo e acima de todos. É isso que diz o apóstolo Paulo. Os apóstolos não aceitaram o fim da lei de Moisés. Por isso que eles chamaram Paulo de mentiroso. Como é que nós não vamos mais conhecer a Jesus segundo a carne, se ele esteve aqui conosco? Eles não entenderam que na cruz foi o fim daquela manifestação. E a religião hoje não entende. Na cruz de Cristo foi o fim da manifestação de Jesus de Nazaré, que agora é Cristo ressuscitado que habita no nosso espírito. Ele voltou e habita no nosso espírito. Para os apóstolos, Paulo era mentiroso. Paulo era mentiroso. E até hoje, abençoados, a religião continua com essa mentira. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, diz que até hoje, quando é lido Moisés, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, quando é lido Moisés, quando é lido a lei de Moisés, quando é praticada aquelas coisas, aquelas ordenanças da lei de Moisés, o véu ainda está posto. A doutrina dos apóstolos é praticada. Toda vez que alguém lê Moisés, que procura praticar aquelas coisas, como nós sempre falamos aqui sempre, batismo, a chamada Santa Ceia, apresentação de crianças e tantas outras que acontecem nesses lugares chamados religiões, estão praticando a doutrina dos apóstolos. Então, nesses casos, Paulo é chamado de mentiroso. Toda vez que alguém pratica uma Santa Ceia, que eu fazia lá todo mês, Paulo está sendo chamado de mentiroso. A doutrina da graça está sendo chamada de mentirosa. Quando alguém, por exemplo, se batiza nas águas, mês que vem vamos ter aqui batismo nas águas. Naquele momento ali, a doutrina da graça está sendo chamada de mentirosa. Por quê? Porque lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, nós vamos ler Romanos, veja aqui, Romanos, que esse versículo aqui são clássicos aqui na graça de Deus. Romanos, capítulo 6, no versículo 3 e no versículo 4, diz assim: ou não sabeis a revelação da verdade? É essa aqui, a respeito de batismo, abençoado. A verdade é essa aqui, que diz aqui, ó: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É na morte, abençoado, não é na água. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Essa que é a verdade do Evangelho. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Quando se batiza nas águas, está se dizendo claramente que a graça de Deus é uma mentira. Aí está a mentira da graça, está a mentira da religião, que diz que o batismo é na cachoeira, é na piscina, é no rio. Tudo mentira, abençoado. Por quê? O nosso batismo é o batismo de sangue. Nós fomos batizados com Cristo ali na cruz. Não existe esse negócio de batismo nas águas. Isso foi de antes da cruz. Quando se pratica aquela chamada Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, não é isso? É Páscoa. Quando você pega lá, quando você estava lá na religião, que eu fiz isso por 30 anos mais ou menos, pega lá o pãozinho, pega lá o suquinho. Eu estava falando que a graça de Deus era uma mentira. Por que era mentira? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo, a nossa Páscoa, já foi, veja bem, ó, já foi crucificado, já aconteceu. E ele deixou muito claro, para fazer isso até que ele voltasse. Ele morreu, ressuscitou e aquela prática acabou com todos os mandamentos lá da lei de Moisés. Não é mais para fazer isso, porque ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem, fazer isso até
que eu volte. Ele voltou ou não voltou? Ele não ressuscitou ou não ressuscitou? Com certeza ele ressuscitou. E não é mais para fazer essas coisas. Quando alguém come pãozinho, quando alguém toma lá o suquinho, um negócio muito mal feito, não é isso? Diga-se de passagem, está chamando a graça de Deus de mentira. Por quê? A graça diz, o Evangelho diz que não é mais para fazer. Está concordando com aquela mentira da lei de Moisés. Quando se faz culto, olha só, eu participei algumas vezes desse culto, culto de busca do Espírito Santo. Eu não sei se você já teve o desprazer, a oportunidade de participar de uma reunião chamada culto de busca do Espírito Santo. Olha o que diz aqui o Evangelho. Isso é chamar o Evangelho, a graça de Deus, de mentira. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, olha o que diz a verdade, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu lá no paraíso, que diz assim, ó, não sabeis vós, a religião não sabe disso aqui, não é isso? Porque não, se soubesse, se tivesse conhecimento desse verso, não faria culto de busca do Espírito Santo, de maneira nenhuma. Diz assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo abençoado, ele mora, ele habita em você. Então, como é que você vai fazer? Buscar alguma coisa que você já tem dentro de você. E está chamando esse verso aqui, ó, de mentira. Para você que participa de um culto desse, o apóstolo Paulo é mentiroso. A graça de Deus é uma mentira. E não é, abençoado. Está escrito aqui, foi o próprio Cristo, o próprio Deus que revelou, que explicou isso para o apóstolo Paulo, que o Espírito dele habita em nós, habita em nós. Você não tem que estar buscando nada, você não tem que estar procurando nada, porque ele já está habitando em você. Outro culto muito comum nos lugares chamados igrejas evangélicas, onde eu participei, não acontecia esse movimento, mas acontece muito, até hoje. Um dia desse, eu vi um anúncio aqui no Facebook, esse de um abençoado que estava anunciando, lá onde chama de igreja, iria acontecer um culto lá desse aqui, culto de libertação. Olha, abençoado, fazer um culto de libertação é chamar a doutrina da graça de mentirosa também. Por quê? Nós já lemos aqui, vamos repetir. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade. Ó, veja bem, foi para a liberdade que Cristo nos fez o quê? Libertou. Não é que ele vai te libertar. Não, porque eu tô numa confusão, eu não sei o que eu faço, a minha vida está assim, eu preciso me libertar dessas coisas. Não, Bela, você não precisa de liberdade, você precisa de conhecimento, porque livre, Cristo já te libertou. Agora você fica plantando tudo errado. E agora se diz que está preso, você está preso na sua má educação. Agora, com o conhecimento do Evangelho da Graça, você vai entender que Cristo já te libertou e você é livre. Você é livre, o Evangelho é bem claro. Todas as coisas me são lícitas. Agora, você fica praticando aquelas que não te convêm? Aí, abençoado, você não vai reclamar com quem? Mas livre, você é, porque o Evangelho deixa bem claro. Foi para a liberdade que Cristo, o próprio Deus, te libertou. Você é livre. A lei já foi assinada, é assinada com sangue para a sua liberdade. Então, não se meta nessas coisas que vão te prender. Porque, o verso 2 diz que não torneis a se meter debaixo do jugo da escravidão. Não torneis a fazer aquelas coisas que provocam, que te dá a sensação, a impressão de que você é um escravo. E você não é, você é livre. Quando alguém procura um culto de libertação, está dizendo que a graça de Deus é uma mentira. Olha, eu declaro, nessa manhã, nesse dia que você está aí me ouvindo, declaro que você entenda que quem mentiu, os mentirosos dessa história aqui, foram os apóstolos de Jesus de Nazaré. E qual foi a mentira? Que quando continuaram com a doutrina da lei de Moisés depois da cruz. Essa foi a mentira que acabou com o mundo e seguida hoje por todas as religiões. Você pode procurar em todas as religiões que existem lá doutrinas da lei de Moisés que Cristo já disse, acabou. E se tornou uma mentira. Nós não estamos aqui, veja bem, abençoados,
Nós não estamos aqui ofendendo os nossos irmãos, chamando eles de mentirosos, não, porque nós passamos por lá, eu passei lá 30 e poucos anos e praticávamos essas coisas. Mas por estar fazendo coisas que já não são mais verdadeiras, Santa Ceia é coisa verdadeira, pessoal? Não é. Batismo das águas é coisa verdadeira. Dízimo, dá dinheiro lá para sustentar, lá é uma coisa verdadeira? Não é. Se não é verdade, o que é? Me fale aí, escreva para mim aí uma outra palavra que não seja mentira e que não seja verdade. Contrária à verdade e não seja mentira. Não existe, abençoado. Se não está na verdade, você está se metendo debaixo de uma mentira. O Evangelho diz que essas coisas são para ser deixadas. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que é para deixar. Deixa isso para lá. Não se meta com essas coisas, porque senão você vai se sentir preso de novo, escravo de novo. Uma lei que teve fim na cruz. E mais um detalhe muito importante que eu só descobri depois que os meus olhos foram iluminados pela graça de Deus. A lei de Moisés nunca foi dada para nós os gentios. Um gentio na carne, isso aqui, nosso corpo de carne, nós nascemos aqui no corpo de carne diferente lá de Israel. Para nós, nunca foi dado a lei de Moisés. Nós nunca tivemos a obrigação de circuncidar, nós nunca tivemos a obrigação de se batizar nas águas, nós nunca tivemos a obrigação de tomar Santa Ceia, nada, porque essa lei nunca foi dada para nós. Romanos capítulo 2, versículo 14, vamos ler aqui, que diz assim, ó, porque quando os gentios que não têm lei, isso aqui já lá no tempo de Paulo escrevendo para Roma, os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são lei. Você não é obrigado, você pode até fazer, mas você não é obrigado a fazer nada, meus amigos, porque para nós, os gentios, nunca teve lei de Moisés. E a religião, copiando a mentira que foi prorrogada pelos apóstolos, que depois da cruz era para parar, a religião continua aí com aquelas mentiras. E nós que somos gentios, se metemos debaixo dessas mentiras. O Evangelho da Graça deixa bem claro, não foi dado para nós abençoados. Você não tem nada que fazer essas coisas. E se por acaso tivesse sido dado para nós, olha, acabou. Cristo foi o fim da lei lá de Moisés, lá na cruz, acabou. Todo aquele que ensina uma doutrina, veja bem, vamos falar, todo aquele que ensina uma doutrina segundo a lei de Moisés, de acordo com a lei de Moisés, aqueles 613 mandamentos, está igual aos apóstolos de Jesus de Nazaré. Está debaixo de uma mentira. Se você, por acaso, pratica aí o dízimo, não, tem que dar o dízimo porque não, eu tenho que me batizar, e você fica temeroso quando não participa lá da chamada Santa Ceia. Abençoado, você está igual aos apóstolos de Jesus de Nazaré, está debaixo de uma mentira, uma doutrina que é uma mentira. Eles que estão mentindo para nós, porque acabou, como eu ouvi de um abençoado, não é isso? Há um tempo atrás eu guardei, né? Ele disse que os apóstolos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, os demais, a todos eles, quando Cristo morreu e ressuscitou, eles deveriam se aposentar, deveriam pegar a carteira de trabalho deles, dar baixa, jogar fora, ir pescar e fazer outras coisas, menos se meter com o Evangelho, porque a eles não foi dado essa missão. A eles foi dado a lei de Moisés, seguir Jesus de Nazaré até Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitou, eles parou, tranquilo, que depois o Espírito da Verdade viria em Paulo para explicar o que aconteceu. Mas eles não pararam, eles entenderam a informação errada e seguiram com essa mentira chamada Lei de Moisés. A verdade, abençoado, veja bem, olha, debaixo de uma outra doutrina que teve fim lá na cruz. Assim está toda a religião. A verdade que Jesus falou é a graça. Quando ele falou, conhecereis a verdade, ele estava falando da graça, não é a lei. Conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Não é você se batizar, não é você participar de Santa Ceia, não é você deixar de fazer certas coisas, dançar, né, ir para a praia. Isso aí não é conhecer a verdade. Isso aí é você se meter debaixo de um jugo de servidão da lei de Moisés. O pacto da lei hoje se tornou uma mentira. Por quê? Porque teve fim ali na cruz.
quando Cristo morreu, quando Cristo ressuscitou, a lei de Moisés acabou. E mais alguns anos depois, o templo, que era lá o point, lá, né, era o ponto principal lá dali, onde era feito o sacrifício, também derrubou. Aí mesmo que acabou tudo. Mas os apóstolos continuaram com essa cultura, continuaram com essa doutrina e chegou até os nossos dias de hoje. Mas isso não é verdade, isso não é para nós. O Evangelho é bem claro, o fim da lei, o fim, acabou. Você não tem que fazer, nós fazemos as coisas da lei, nós não adulteramos, nós não roubamos, nós não mentimos, nós não enganamos a ninguém, mas não por força da lei, mas porque nós temos o Espírito de Deus imputado aqui em nós, não por uma obrigação. Se eu adulterar, Deus vai me castigar, Deus vai tirar minha salvação. Não vai, abençoado. Você vai plantar, você vai colher. É simples assim. Eu conheci vários amigos meus, tive até a oportunidade de ver um que era um presbítero, olha só, presbítero de um lugar desses chamado Assembleia de Deus. Ele era um presbítero, ele é uma pessoa bem influente, bem chamada lá de canela de fogo, lá que tinha, quando ele falava até as paredes tremiam. O abençoado se meteu lá numa obra de carne chamada adultério, arrumou um filho fora do casamento, não quis pagar a pensão, a polícia foi lá no trabalho dele, eu tive a oportunidade de ver ele sair algemado. Ele perdeu a salvação por causa disso? Não, abençoado, de repente vai colher um erro dele, a carne dele levou ele lá para o lugar, mas não existe uma obrigação que Deus não vai, abençoado, não vai porque ele mesmo já pagou o preço por você. Hoje, abençoado, vivemos hoje no tempo da informação. Veja bem, hoje em dia, no ano de 2022, o que mais acontece é informação para tudo quanto é lado. A tecnologia tem levado esse conhecimento a todo mundo e com muita rapidez. Não é isso? Com muita rapidez. Eu estou aqui falando ao vivo, estou sendo visto aí pelo mundo. Recebemos correio aí de Portugal, da África, falamos com abençoados bem distante. E isso em tempo real. A informação, a tecnologia, ela está aí acelerada, e muita coisa já mudou, muita coisa mudou nesse mundo. Mas uma coisa que nós queremos aqui te falar e que você prenda, se agarre a essa verdade. Uma coisa nós temos para te falar, que nunca mudou e nunca vai mudar, que é a verdade de Cristo. Isso nunca vai mudar. 2 Coríntios, vamos ler aqui, é o nosso último verso. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso é o verso 8, que diz assim, olha só. Por quê? Porque nada podemos contra a verdade. Você acha que a tecnologia avançada do jeito que ela está, é isso? Ela vai mudar a verdade? Como nós temos visto, muitos abençoados, né, que dizem, até com certa tristeza, dizem que pregam a graça, mas falam coisas totalmente diferentes do que está na verdade do Evangelho, que foi registrada nas 14 cartas. Você acha que por causa dessa tecnologia maravilhosa que nós temos aí, a verdade mudou? Abençoado, de maneira nenhuma. Diz bem o apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade. Não tem como mudar essa verdade, abençoado. A verdade que foi revelada unicamente ao apóstolo Paulo ali no paraíso. Foi o Evangelho da graça de Deus. Nada podemos contra a verdade. A verdade nunca vai mudar. E quando falamos em verdade, é a graça de Deus. A graça de Deus, o pacto de melhores e superiores promessas que Deus mesmo já tinha estabelecido desde antes da fundação do mundo. Que foi em graça que Ele nos escolheu. Foi através da sua graça, do amor dele por nós, que Ele nos escolheu lá antes da fundação do mundo. Não foi nesse corpo de carne. Os nossos irmãos, eu tenho ouvido, me permita aqui falar, muitos irmãos falando a respeito da graça de Deus, mas esquece que a graça é o Espírito. E ficam tratando como se fosse o corpo de carne. Não, porque esse aqui é judeu, esse aqui é gentio, e esse aqui está aqui, aquele está lá. Abençoado, a graça de Deus é no Espírito e vem desde antes da fundação do mundo. O que aconteceu, o desenrolar da história, foi tudo preparado por Deus para que nós chegássemos aqui. Mas isso não muda as coisas, não muda a verdade. Agora nós estamos no ano de 2022, mudou muita coisa. Pessoal, como falava, né, o meu amado
meu amado vovô, né, meu amado que eu tive com ele quase 20 anos da minha vida, ele já voltou para o paraíso, uma vez ele me falou assim, olha meu neto, você pode se virar pelo avesso, você pode conseguir virar pelo avesso, mas a verdade não muda. A verdade vai ser sempre a mesma, e a verdade são as 14 cartas que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Essa é a verdade para a nossa vida hoje. Não pode mudar, abençoado. A verdade nunca vai mudar. E a verdade é essa. Quem estava mentindo eram os apóstolos e agora a religião que quer nos imputar a lei de Moisés. Isso que é a mentira que está aí no mundo. E qualquer um, não importa quem seja, qualquer um que falar diferente do que foi revelado ao apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 9, é anátema, é maldição. Esse é o nosso trabalho aqui. Nesses dias temos sido ofendidos, né, maltratados por muitos que nos mandam correio e dizem que nós estamos mentindo, que nós não saímos disso, que só falamos as mesmas coisas. O problema, abençoado, é que a verdade é sempre a mesma coisa. A verdade não pode mudar. E eu estou recebendo agora aqui um aviso aqui na minha tela, e esse aviso está em azul. Vai ser sempre azul. Se alguém não mudar, ele vai azul. Azul, eu vou dizer que é vermelho? É azul, porque a verdade, abençoado, não muda. A verdade não muda. Pode passar anos e anos e anos. Nós vamos sempre estar falando a respeito da graça de Deus, o evangelho da verdade. E eu recebo que você permaneça firme, retenha firme, como disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Retenha aí na sua mente essa verdade. Não se deixe levar pelo bom vocabulário, não se deixe levar pela grande tecnologia, não se deixe levar pela aparência. Não, abençoado, se deixe levar pela verdade de Cristo Jesus, que é a graça que ele revelou unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você está aí me assistindo, e peço mais uma vez a você, compartilhe aí a mensagem. Se for possível, também se inscreva no nosso canal do YouTube, é muito importante, não é isso? Dê um like aí, dê um joinha, vá aí, para que a palavra corra e seja glorificada. E mais uma vez, insistir em avisar os abençoados de Natal, às 4 horas hoje da tarde, não é isso? Vá lá, compareça, participe lá com o abençoado Rua Santa Verônica, número 39. Rua Santa Verônica, número 39, Felipe Camarão, lá em Natal, às 16 horas, às 4 horas da tarde. Lá com o nosso irmão abençoado Carlos Castro. Será uma honra para a Igreja de Cristo te receber lá, porque você também é a Igreja de Cristo, tá bom? Abençoados com todas as bênçãos, que a palavra corra e seja glorificada. Até a próxima reunião.